Se você vai fazer a abertura de um pet shop e está na dúvida de como é que você vai lidar com a parte administrativa, como é que você faz para pagar menos imposto, como é que você faz para conseguir vender mais, vem comigo até o final desse vídeo porque eu vou te entregar um conteúdo foda para que você consiga começar o teu pet shop com o pé direito. Simbora! Então vamos começar falando do primeiro passo que você tem que ter na hora de começar o seu pet shop. Primeira coisa, né, você vai ter que definir qual que é o local que você vai estar atuando. Então, esse local ele tem que ser apto pela prefeitura. Então, antes de você fazer a locação desse imóvel, você tem que ver se ele está apto pela prefeitura para poder trabalhar. E não adianta você querer trabalhar sem ter uma empresa regular, porque quem não tem empresa regular paga mais imposto, tá? Inclusive pode pagar multas da prefeitura por não estar regular. Então é sempre importante salientar isso daqui. E aí, a partir do momento onde você tem o local que você vai trabalhar definido através de uma viabilidade, e o nosso time aqui da RG Contabilidade, ele faz isso logo na primeira etapa. Você pode enviar a documentação aqui pra gente do local que você quer fazer a locação e a gente vai validar para ver se a prefeitura vai aprovar ou não esse local que você está pretendendo alugar. Então, a partir do momento onde a gente viu que está apto, você pode partir para o passo 2, que normalmente é o DBE e o protocolo web. Isso aqui é um detalhe técnico, onde a gente continua com o processo para poder chegar na conclusão final, onde a gente vai te entregar o teu CNPJ e o teu contrato social. Por isso que você já tem que definir as suas atividades, né? Quais serão os entregáveis do teu pet shop, podendo ser serviços e produtos ou apenas serviços, ou apenas produtos. Normalmente apenas serviços, né? Então, isso aqui vai variar muito do teu planejamento estratégico e do que você quer entregar e do que como você quer se diferenciar na tua região. E aí a gente consegue concluir gerando o seu CNPJ, gerando o teu contrato social, certo? Lembrando que quando você consegue pagar, quando você paga menos impostos, você tem uma menor margem de lucro. E não adianta você querer ser um espertalhão e tentar fugir da Receita Federal, porque uma hora o bicho vai te pegar. Outro ponto importante, quando você vai fazer a viabilidade, né, voltando aqui em cima, você tem que ter uma razão social e aí normalmente a contabilidade vai te pedir 3 sugestões de nome para que um deles seja aprovado e você utilize esse nome como o nome do teu negócio. Então esse aqui é o primeiro passo burocrático para você conseguir fazer a abertura da tua empresa, beleza? O segundo passo é a regularização do negócio. Então, a partir do momento onde você faz a sua regularização, você fica apto perante a prefeitura e você não vai ter dor de cabeça com fiscalização ou com uma multa por estar desadequado em relação à sua região, tá? Lembrando que a regularização dos negócios, ela pode variar de município para município, né? Brasil, gente, cada prefeitura tem o seu domínio próprio das suas leis, né? Em parte sim, em partes não. Então esse é o segundo passo. Regularização do negócio perante a prefeitura, dependendo perante o estado também. Isso aqui vai variar muito de acordo com a atividade que você vai escolher. Por isso que a gente fala sempre que é importante entender muito bem o cenário da sua empresa para conseguir de fato fazer uma proposta personalizada para o teu negócio, certo? Então a gente tem que entender isso para poder definir onde a gente vai fazer a regularização do seu negócio. E aí um ponto muito importante que eu sou obrigado a falar, porque além de contador, também sou estrategista de marketing, é que quando você vai abrir a tua empresa, principalmente um pet shop, você vai precisar pensar na tua logo, ou seja, a identidade visual da tua marca. Então isso daqui é um ponto chave na hora de você abrir a tua empresa, porque é como se fosse literalmente, cara, é a tua vitrine, né? Principalmente hoje no mundo digital, onde tudo é online. Se você não tem uma logo bem feita, né? E a maioria das pessoas quando vai fazer a logo faz só aquele primo, né? Aquela prima que tem 16 anos e nunca fez uma logo profissional para ninguém. Então assim, eu não recomendo de forma alguma que você comece com o que representa a sua marca, né, de uma forma antiprofissional, né, sem profissionalismo. Então, sempre tenha uma boa logo. E aí, lembrando que a partir do momento onde você tem o seu nome garantido
perante a prefeitura e pelo Estado. Um outro ponto que é importante de falar para quem está pensando grande, para você que quer crescer o teu negócio, né? Tenho certeza que você já sabe que a internet é obrigatório, né? Você não pode ficar de fora da internet. E aí, qual que é um ponto importante? Isso aqui é dica de ouro, tá? Para você que está abrindo empresa. Você tem que ir lá no registro.br verificar se você consegue comprar o seu domínio, que é o nome na internet. Porque o teu nome na internet não significa que você... aliás, a aprovação, né, da prefeitura aqui, do governo, não significa que você pode ter o seu nome na internet. Então, é importante você verificar isso daqui, que na real, né, isso aqui deveria estar aqui, né, antes da viabilidade. Você tem que olhar aqui o teu domínio para não escolher um nome do qual você não vai conseguir utilizar depois em uma estratégia online. E vai atrapalhar, inclusive, o que é a criação da tua identidade visual. Então, a partir do momento onde você tem uma identidade visual adequada e profissional, você já consegue sair na frente da grande maioria dos concorrentes. E aí você tem que pensar, né, no planejamento, não precisa gastar o dinheiro muito rápido, mas é importante você fazer, é o quê? O registro da sua marca. Para que não tenha depois que vir uma outra empresa, ela abre a empresa antes de você, escolhe o mesmo nome, faz uma logo e você é obrigado a retirar tudo do ar porque você não tomou a decisão de fazer o registro da sua marca, que por sinal nosso time também faz isso por você, beleza? Então, aqui seria o segundo passo para que você consiga ter a organização de como que você vai fazer para poder trabalhar da melhor forma com o teu pet shop, certo? E aí, a partir do momento onde você já definiu a base, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo, cara, você precisa entender a gestão financeira. Então, o básico que eu vou deixar aqui de dica para você é não confundir pessoa física com pessoa jurídica. Então, de forma bem clara, isso aqui, cara, é algo que muita gente sabe, mas na prática não faz. O que é da empresa, você gasta no cartão e na conta bancária da empresa. Então, a empresa não é para pagar a escola do seu filho, não é para você pagar o seu mercado, não é para você pagar a conta de energia elétrica da sua casa. Não é para isso a conta da empresa. A conta da empresa é para pagar as coisas da empresa. Conta pessoa física, você paga as coisas da pessoa física. Fechou? Tamo junto? Tamo junto. Então é importantíssimo você fazer essa separação e fazer o quê? Enviar todo mês a documentação para a contabilidade. Você tem que fazer o envio e hoje a gente tem inclusive um aplicativo chamado Onvio que facilita muito o envio da documentação. Você pega literalmente o teu telefone na mão, bate uma foto do comprovante, tira um print, você anexa e em 2 segundos a nossa contabilidade recebe isso de forma online. Então hoje em dia ficou muito fácil enviar a documentação para a contabilidade. Então você precisa ter esse controle a partir do momento onde você se torna um empresário. E não é à toa que 90% das empresas no Brasil, elas quebram nos primeiros 5 anos por falta de gestão financeira. Não seja mais um que vai quebrar por falta de gestão financeira. Beleza? Certo. Agora que você entendeu a regularização financeira, você vai ter que entender a tributação do nosso querido país. Mas Arthur, eu tenho que entender de imposto? Tem que entender de imposto, porque senão você vai pagar mais do que você deveria. E quando a gente fala em pagar mais imposto do que você deveria, meu querido amigo empreendedor, normalmente esse dinheiro sai do seu bolso, dos louros da empresa, dos lucros. Ou seja, o dinheiro que você deveria estar viajando, aproveitando a sua família, curtindo, indo viajar, férias, Rolex, carro, BMW, você vai estar literalmente pagando imposto. Então o objetivo não é esse, é que você pague o mínimo possível para que você aumente a tua margem de lucro e com isso você tenha mais resultado, beleza? Então você tem que entender de imposto, porque imposto significa mais lucro para você, empresário.
E de forma bem simples dentro do Brasil, você vai ter que entender de Simples Nacional e de um carinha chamado lucro presumido. Para você que está planejando abrir um negócio que vai faturar talvez 1 milhão no ano, com certeza você vai estar nesse carinha aqui chamado Simples Nacional. Mas para quem tem planejamento de abrir um negócio, talvez que já vá faturar acima de 1 milhão no ano, você já tem mais dinheiro, está planejando realmente fazer algo mais robusto, cara, você já tem que realmente pensar em qual é a melhor estratégia tributária para que você consiga economizar impostos. Tá? Então, dependendo do planejamento da sua empresa, e aí que entra a importância de sempre ter um bom contador, porque o bom contador ele é o que vai fazer a diferença entre a tua empresa ser de sucesso e a sua empresa ser de fracasso. Não é à toa que o Robert Kiyosaki, que é um dos maiores educadores financeiros do mundo, ele fala que as 3 figuras mais importantes na vida de um homem rico é um contador, um corretor de imóveis e um advogado. Então, a partir desse momento é que você precisa de alguém que vai desenhar um planejamento. Porque eu vou te dar um exemplo, cara, você pode abrir a sua empresa em outubro, e quem está abrindo a empresa em outubro pode calcular o seguinte cenário, um cenário de prejuízo de 3 meses, e aí dentro desses 3 meses a gente faz uma abertura de empresa dentro do lucro real. O lucro real, para quem não sabe, eu pago o imposto sobre o lucro. Então eu vou forçadamente dar prejuízo durante esses 3 meses, eu aumento a minha quantidade de estoque, faço todos os investimentos necessários da empresa. E no ano seguinte, onde eu vou abrir meu negócio, né, onde eu vou realmente faturar, onde eu vou gerar os meus lucros, eu faço a mudança. Essa mudança de tributação é importante vocês entenderem que não é alavangu. Eu só posso fazer essa mudança uma vez no ano. Então, eu vou trabalhar basicamente de forma estratégica no prejuízo, para que no início do ano eu comece a gerar lucro, faça uma mudança de tributação e com isso eu tenha uma maior economia. E é por isso que você precisa de uma contabilidade especializada, que ela te dá toda essa orientação e todo o passo a passo para que você consiga usar estratégias como essa que eu acabei de mencionar aqui para você. Certo? Então, por isso que é importante você entender de gestão financeira e também de tributação, para que você não pague mais impostos do que você deveria. E hoje em dia, né, tem uma série de contabilidades que elas não trabalham com lucro presumido, com lucro real, e aí você tem um sério problema de não ter alguém que está preparado para que a tua empresa realmente exploda, porque aí você precisa de alguém que tenha a capacidade de monitorar para identificar qual vai ser o momento em que sua empresa vai ter que ter essa migração, né, de lucro presumido para lucro real. E aí, para poder fechar com chave de ouro, um ponto que eu sempre gosto de falar é que, cara, quando você toma a decisão de não fazer a abertura da tua empresa, você fica exposto a pagar um imposto de aproximadamente 27,5% para quem já está ganhando acima de R$5.000. Então, cara, é literalmente um absurdo essa quantidade de imposto. Porque o que acontece? A gente não costuma pensar muito no longo prazo, né? O ser humano, ele tem essa péssima mania. Então, quando a gente faz uma continha de padaria, que eu sempre gosto de fazer junto com vocês, eu venho aqui, identifico rapidamente, né? Vamos pensar em R$5.000 por mês. Em um ano, a gente tem 60 mil. Em 5 anos, opa, me empolguei na conta. 5.000 vezes 12, vezes 5, a gente tem aqui em 5 anos R$300.000. Por que 5 anos, Arthur? Porque 5 anos é a lei de prescrição de crédito. Então, para que, né, existe uma lei que fala o seguinte, para poder aumentar a eficiência do fisco em cobrar, né, os contribuintes, o fisco ele tem um limite de 5 anos para poder cobrar imposto, tá? Inclusive, a galera confunde muito isso daqui com a questão de negativação do nome, tá? A negativação do nome, galera, você tem realmente 5 anos, tá? Que você fica negativado. Só que uma vez negativado, a dívida permanece para sempre.
A qualquer momento você pode tomar uma ação bancária, um protesto, uma ação de advogado, né, uma causa, e você vai perder todo o dinheiro que você tem em conta. Agora, quando a gente fala de imposto, tudo que foi ficado para trás e o governo não cobrou, no caso onde o contribuinte ele é um sonegador, o governo perde o direito de cobrar. Então, por isso que eu sempre faço essa conta aqui com base nos últimos 5 anos. E aí, quando a gente fala em 300 mil reais, cara, 300 mil reais para 27,5% de imposto, velho, eu tô falando de 81 mil reais para você pagar. Tendo em vista que isso aqui é o valor original, sem multa, sem adicional. Se a gente for colocar um adicional em cima desses 81 mil, brincando, você já ia começar com um adicional de 20%. Então a gente já teria aí pelo menos um total a pagar de 97 mil reais. E se você fosse parcelar isso talvez em 5 anos, você ia pagar mais uns juros que poderia aumentar talvez o valor total da tua dívida em mais 30%, né? E eu botei dividido, não vai fechar a conta, né? Mas, cara, 81 mil multiplicado por mais 20%, e aqui eu vou colocar mais 30%, você vai gerar talvez 130 mil reais de prejuízo a pagar, porque você foi o espertalhão que não declarou, né? Então, por isso que é muito importante você fazer a abertura da tua empresa e você passar, de fato, a ser um empresário mais consciente a respeito dos números da tua empresa. E é por isso que você tem que ter uma contabilidade realmente ao seu lado para que você consiga tomar melhores decisões. Se ficou alguma dúvida, joga aqui nos comentários. Não esquece teu like no vídeo e de mandar para aquele amigo que está precisando desse conteúdo. E se você é de algum nicho diferente e viu esse vídeo, joga aqui o nicho que você é para eu poder fazer um vídeo para você também. Um grande abraço e valeu!